Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 15. E eu quero agradecer a sua presença aqui, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, tá ok? Muito bem, as provações na vida, né? Hoje quero começar essa série com essa temática, que é a temática que Tiago começa a sua carta. Você que faz parte do grupo oficial ou recebeu também uma mensagem da secretaria, você já recebeu a grande ideia do livro, não é? O resumo do livro é ver a vida pela perspectiva de Deus e estimula nossa paciência para enfrentarmos as várias provações em nosso tempo. Ver a vida pela perspectiva de Deus. Essa é a minha definição de sabedoria na perspectiva bíblica. O que é sabedoria? É ver a vida pela perspectiva de Deus. É conhecimento aliado à prática, tá? E isso estimula a nossa paciência para enfrentarmos as várias, repita comigo, várias provações. Está olhando para você ali o corona, mas são várias provações. Nós estamos enfrentando essas lutas provocadas aí por essa pandemia, mas são várias provações. Tiago, quando escreveu a carta, estava antevendo também um período de grandes provações. Deixa eu só dar uma dica para você. Quer ter um impacto maior ao ler a carta, para ler a carta de Tiago, leia Atos capítulo 12. Tá ok? A partir de Atos capítulo 12, foi desencadeada uma grande perseguição. Esta grande perseguição foi marcada pela morte de Tiago, não confunda com o autor da carta, não é? Tiago, discípulo de Jesus, tá ok? Irmão ali de João. E ele foi o primeiro discípulo a ser morto, então não foi ele o autor desta carta. Mas houve então grande perseguição também que culminou na morte de Herodes, o Grande, que foi comido por vermes porque não deu glória a Deus, né? E aí ele foi fazer um discurso, né? E aí todo mundo falou, oh, é a voz de um Deus. E ele ficou quietinho, recebeu a glória que era de Deus, se deu mal, deu ruim para o lado dele. Só que a morte de Herodes precipitou um período difícil na história da igreja, e Tiago, então, o irmão do Senhor Jesus, que era pastor na igreja batista, ou melhor, na igreja em Jerusalém, uma igreja central, uma igreja importante. No capítulo 15 de Atos, por exemplo, Tiago é que vai liderar uma assembleia, um concílio, onde normas vão ser estabelecidas, protocolos, se você quer usar essa palavra modernosa, né? Protocolos foram estabelecidos acerca da entrada de gentios na igreja, desde que eles não comessem carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada com sangue, se abstivessem também da prostituição. E ali então Tiago, ele se torna um dos líderes de maior influência. Na primeira carta que Paulo escreve, que é a carta aos Gálatas, Paulo cita Tiago como uma das colunas da igreja, um dos líderes de referência da igreja. E aí então, nós temos essa carta, a carta de Tiago, que é uma carta chamada geral, porque ela não tem especificamente um povo, um local. É enviada às 12 tribos da dispersão. É um termo genérico que significa todos os cristãos convertidos do judaísmo que tiveram de se espalhar por conta da perseguição no meio dos judeus. Não é? Então nem era perseguição pelos romanos
ainda. Era perseguição no meio das comunidades judaicas. Então, cristãos foram espalhados. E Tiago, então, como bom pastor, precisou pensar: como que eu vou pregar a um povo espalhado? Olhe para mim, amados, salvaguardadas as devidas proporções, obviamente, o drama e a preocupação de Tiago foi como o meu drama e de muitos pastores que em março tiveram as igrejas espalhadas. E aí os pastores, incluindo eu, nós tivemos que pensar como que a gente vai manter o povo alimentado pela palavra de Deus se a gente não pode se reunir mais no templo. E aí a gente teve que ir para o Facebook, para o YouTube, correr atrás dos 1000 inscritos, e aquela história toda, faz live. Imagina os pastores amados que nunca usaram internet. Eu tive colegas amados que, o primeiro culto online que eles foram fazer, eles só choravam, pregando para um celularzinho, assim. Então, Tiago precisou dizer: gente, Deus me ajuda. A igreja está dispersa. E dispersa por vários lugares. O que eu vou fazer? Aí Tiago, então, resolve escrever essa carta, que me permita, assim, eu não vou simplificar, mas eu vou dizer aquilo que eu tenho de perspectiva dessa carta, amparada por vários comentaristas, que eu não vou ficar citando o nome, que isso é chato, né? Essa carta, amados, são recortes de vários sermões de Tiago, na igreja de Jerusalém. Por isso que uma expressão recorrente na carta é: meus irmãos, irmãos, meus amados irmãos. Isso caracteriza um estilo de homilia, um estilo homilético, um estilo sermônico. Então, diferentemente de outras cartas, que tem um estilo mais epistolar, esta carta, ela é muito mais sermões escritos, sermões, do tipo assim: eu vou escrever um sermão, vou pregar um sermão sobre o Sermão do Monte de Jesus. 20 ocorrências na carta de Tiago harmonizam com o Sermão do Monte. Sabia disso? Então dá para ver que Tiago, que conhecia Jesus desde pequeno, porque Jesus era o irmão mais velho dele, então havia uma conexão vital. Eles eram filhos da mesma mãe. Né? Outra questão importante também para a gente salientar: Tiago era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Há 40 citações implícitas e explícitas do Antigo Testamento na carta de Tiago. O que dá a ideia de que é um pastor mesmo. Porque qual era a Bíblia, amados, da igreja do Novo Testamento? É até uma pergunta meio óbvia, né? Era o Antigo Testamento. Você acertou, nota 10 para você. Então Tiago, ele pregava constantemente à sua congregação em Jerusalém. Só que agora não tem mais congregação em Jerusalém. A igreja está dispersa. E aí ele escreve: meus irmãos, meus amados irmãos e irmãos. Eu vou dividir, amados, essa série em 3, 6, 9, 10 mensagens. Essas 10 mensagens eu vou procurar, por graça de Deus, ver 10 sermões de Tiago nessa carta. É um desafio, não é? É um desafio, mas eu vou pensar 10 prováveis sermões, vendo toda a estrutura também sermônica aqui. A estrutura de sermão de Tiago é aquela que eu persigo e que ensino no seminário e nos cursos que eu dou de pregação expositiva. Pregação é ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. É isso que Tiago faz. A cada versículo de exposição, há 2 versículos de aplicações que são imperativos. Ou melhor, vice-versa. A cada 2 de exposição, há um imperativo.
2 textos, um imperativo. 2 textos, um imperativo. Mas se você for considerar que os princípios que ele fala aqui são princípios práticos, porque o livro de Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. É muito prático. Se você for considerar isso, a carta toda é de aplicação. Toda. Né? Os imperativos ficam mais salientados, mas de fato a carta toda é uma aplicação só. Então, eu vou separar a primeira mensagem, os primeiros 15 versos, com este tema que você tem aí em tela, que é justamente provações na vida. Né? Se eu fosse dar um tema assim mais popular, seria o seguinte: o que fazer quando o calo aperta? O que fazer quando o calo aperta? Então quero que você preste muita atenção, tá ok? Não deixa nada desviar sua atenção, celular, pessoa do lado, fica focado no texto aí de Tiago. Vamos ao texto, amados. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Você pode dizer amém? Dá um clique aí, João Marcos, por favor, meu filho. Para enfrentarmos nossas provações com alegria, que o desafio do pastor Tiago é sério, com alegria. Precisamos olhar para o nosso coração e o mundo com a perspectiva de Deus. Tiago foi um pastor realmente incrível. Há uma fonte histórica que muitos comentaristas se utilizam, de Eusébio, em um relato de um historiador do século II, chamado Egésipo, disse a respeito de Tiago o seguinte: Tiago, irmão do Senhor, que por haver muitos com o mesmo nome, recebeu o sobrenome de Justo. Isso é verdade, ele era conhecido como Tiago o Justo.
Desde os dias do Senhor até agora, quem foi dado o governo da igreja com os apóstolos. Características de Tiago, o justo. Ele não bebia vinho, nem bebida forte, abstinha-se de alimento de origem animal. Sua cabeça jamais foi tocada por navalha. Nunca se ungiu com óleo e nunca se banhou. Está exagerado um pouquinho, mas nunca se banhou. Mas, de todo modo, era um homem que não tinha, assim, preocupação consigo mesmo. A ideia do registro, por mais que tenha um caráter aqui bem próximo do lendário, mas demonstra um homem que não se preocupava com conforto. Um homem que se abstinha de excessos. Não usava roupas de lã, mas apenas de linho fino. Tinha o hábito de entrar sozinho no templo, sendo quase sempre encontrado de joelhos, pedindo perdão pelo povo, de modo que seus joelhos tornaram-se duros como os de camelo, em consequência de suas súplicas habituais e de ajoelhar-se diante de Deus. E é verdade, a história fala muito dele como sendo o homem dos joelhos de camelo. De fato, por causa de sua grande justiça, foi chamado justo, mas também Oplias, que significa em grego defensor do povo, como os profetas declaram com respeito a ele. E aí então, nesse primeiro sermão coletado por Tiago, Tiago deve ter pensado o seguinte: amados, pensa comigo aqui, acompanhe o meu raciocínio para você entender a carta. Tiago deve ter feito, eu tenho vários sermões aqui na igreja de Jerusalém. Eu vou começar pelo primeiro. Qual? Eu vou falar sobre as provações na vida. Quais são os pontos desse sermão? Primeiro, encare as provações com alegria. Vamos repetir juntos? Encare. Ficou meio fraco porque é forte o conceito, né? Vamos dizer de novo. Encare. Tiago fala. Diz o Senhor, né, Max? Diz o Senhor. Versos 1 a 4. Segundo ponto do sermão do pastor Tiago. Peça a Deus por sabedoria. Juntos, vamos lá? Versos 5 a 11. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o que é sabedoria na perspectiva bíblica ou no entendimento bíblico? Ver a vida sob a perspectiva de Deus. Porque se você for ver a vida pela sua perspectiva, você vai concordar com a revista Time, uma das revistas mais famosas no mundo, dos Estados Unidos, que colocou na sua capa desse mês a frase: 2020, o pior ano de todos. Aí se você quer ver sob a perspectiva do homem, vai dizer, realmente, que ano, cara. Agora, ver a vida sob a perspectiva de Deus. Eu vou encarar as provações com alegria. E eu é que tenho que pedir a Deus sabedoria, porque eu não estou entendendo nada. Então me mostra, Deus, o que o Senhor está fazendo. E terceiro ponto, porque Tiago talvez seja batista, então tem que ter sermão de 3 pontos. O terceiro ponto foi suporte as provações com paciência. Vamos dizer juntos? Suporte. Paciência. Mas, versículos 12 a 15. Só que paciência não é aquela questão de acontece, a vida é assim, não. É paciência, é persistência, é perseverança. Tá ok? O livro mesmo, Tiago vai falar de Jó como paciente. Mas se você for ler o livro de Jó, Jó é tudo, menos passivo. Paciência bíblica não é passividade. Paciência bíblica é o seu couro tá lambado de tanta burdoada e você está dizendo, eu estou com Deus, eu estou com Deus, eu estou com Deus, eu estou com Deus e Deus está comigo. Uma hora vai melhorar. Ó Senhor, eu sei que tenho Cristo, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu vou persistir, Deus. Vou continuar. Vou continuar. Tá ok? Então vamos lá. Versos 1 a 4. Entrando em detalhes aí. Encarar com alegria.
Tiago se apresenta, amados, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso diz muito acerca do caráter desse homem de Deus, sim ou não? Tem gente que fala o seguinte: pastor, fulano de tal, ele é tão humilde. Eu falo, é humilde, por isso é homem de Deus. Homem de Deus tem que ser humilde. Tiago poderia começar a carta, amados, me perdoe a expressão jovial, tirando onda. Tiago, irmão de Jesus, estou bem na fita. Eu sou o cara, o irmão de Jesus. Quem aqui foi irmão de Jesus? Ninguém. Mas Tiago, Ronaldo, começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele não inicia sua carta dizendo ser irmão de Jesus Cristo. Eu não vou ler todos os textos, mas Mateus 12, 47, o nome dele está lá como um dos irmãos de Jesus. Mateus 13, 55 também. E ele era um irmão de Judas, não os Iscariotes, aquele que escreveu a carta, e Judas se apresenta na sua carta como irmão de Tiago, não é? Irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Ele também não se colocou como irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago, não é? Tiago, então, amados, o Senhor apareceu a ele como ressurreto, em 1 Coríntios 15, 7. E esse Tiago, que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, começa essa carta às 12 tribos dispersas, aos crentes vindos do judaísmo que estavam espalhados. Eu ouso dizer que os destinatários, respeitando as especificidades de cada época, são na mesma linha dos de Pedro, 1 Pedro. Só que 1 Pedro escreve no ano 67, depois de Cristo, aos estrangeiros dispersos. Tiago escreve 17 a 20 anos antes, aos que estão na dispersão no ano 50, pela perseguição judaica, de judeus. A perseguição que Pedro enfrenta ao escrever a carta, a perseguição de Roma. Tiago, então, escreve sua carta a todos os cristãos que enfrentam tentações, provações e travam a luta medonha, amados, e intensa de sobreviver num mundo que é anti-Deus. Um comentarista chamado Howard Marshall vai dizer o seguinte: a situação da carta de Tiago é de provação e opressão. E o objetivo de Tiago é fortalecer os crentes, encorajá-los e exortá-los a viverem um comportamento cristão à medida que evoluem na maturidade da fé. Tiago está preocupado com o amadurecimento espiritual dos crentes. Havia muito meninice, havia muita gente inconstante, havia muito vacilão, havia muita gente com comportamento dúbio, havia muita gente que oprimia o seu irmão por ser de uma classe social, entre aspas, inferior, ricos oprimindo a pobres. Haviam irmãos amados, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, que falavam mal dos seus irmãos. Igrejas e cristãos ali que eram verdadeiros disseminadores do ódio, de informações nocivas, de comentários danosos acerca da vida, da integridade, do caráter de cada um. Por isso que Tiago vai chegar no modo dessa carta e vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala de um irmão e julga, fala mal da lei, fala mal do próprio Deus. Lei, em Tiago, não é a lei meramente de Moisés também, mas é a lei de Deus, a lei da liberdade, a lei da palavra da verdade. O argumento inicial de Tiago é algo contraditório na perspectiva humana. Ele que usa a expressão meus irmãos 14 vezes nessa carta, 3 delas ele acompanha do qualificativo amados, porque ele fala o seguinte: olha, nós somos de uma mesma família, meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, meus irmãos, meus amados irmãos.
E Tiago diz no versículo 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E preste atenção somente nesse detalhe, passardes. Ninguém vai ficar na provação a vida toda. Vai passar. Então você precisa se alegrar, porque a sua vida não está desgovernada. Meus irmãos, nós temos um pai que ama, um pai que cuida, um pai que sabe aquilo que você está vivendo. Então, que seja motivo de grande alegria, não a provação em si. Tiago não está incentivando aqui o masoquismo gospel. Dizendo, eu gosto de sofrer, eu quero sofrer. Não. Você tem que ter motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Irmã Maria, Rayane, a provação vai passar. Falei essa semana para alguém do contexto de vocês, se vocês sabem. Isso vai passar. Essa nuvem escura vai passar. E não é palavra de autoajuda, né, meu amor? É palavra que a gente vê no Evangelho, vai passar. Porque quando eu leio, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, versos 36 a 38, eu vejo que eram irmãos que estavam sendo vistos aqui como destinatários dessa carta. Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Amados, me perdoe, eu não estou negando nem tentando suavizar a crise que a gente está vivendo, mas essa turma aqui sabia o que era sofrer, hein? Era muito pior do que a pandemia que a gente está vivendo. Eu preciso ler de novo Hebreus? Acredito que não, né? E Tiago diz, tende motivo, Adriano, de grande gozo que vocês vão passar por isso. Vocês vão passar. Então se alegrem. Se alegrem. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a palavrinha original para prova aqui é a palavrinha teste, que é um palavrão, uma palavra grande de significado, né? Tende por motivo de grande alegria passar, sabendo que a prova, o teste da vossa fé, produz perseverança. Amados, tudo que você está passando é para tornar você mais forte. Deus está provando. No final do sermão, Tiago fala o seguinte, Deus não tenta ninguém. É a mesma palavra, quem gosta de estudar, provação e tentação, é a mesma palavra no original. Ah, pastor, então como é que eu sei a diferença? Quando vem de Deus, é provação. Que é para você crescer, aprender, ficar forte, ser perseverante. Quando é vindo pelo diabo, aí é tentação, porque ele intenciona a sua queda, a sua morte, a sua destruição. Então, quando o Tiago fala, Deus ninguém tenta, significa, Marcos Giovanni, que aquilo que Satanás está pensando que é tentação, Deus está falando, você não sabe de nada, Satanás. É provação. Eu estou no controle. Como diria Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo acha que está abafando. O diabo acha que toda essa situação que nós estamos enfrentando hoje é para destruir os eleitos de Deus, mas os eleitos de Deus jamais se perderão. Como diz o profeta no Antigo Testamento, até os loucos não errarão o caminho. Então Tiago diz, olha, vai produzir perseverança, versículo 4, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Isto é, amados, além de perseverança, olhe para mim, vai ter ação perfeita. A palavra perfeita aqui é madura. A palavra perfeita aqui não é perfeição moral, é amadurecimento. Tem coisa que você tem que enfrentar porque você é menino demais.
Você é criança demais, você é infantil demais. Tem gente que é adulto, amados, mas tem cabeça de criança, nunca cresce. Então, Tiago está dizendo, olha, tudo que você está enfrentando, a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. João Calvino diz assim, prefiro interpretar perfeitos e íntegros como constantes, porque há muitos que mostram a princípio uma grandeza heróica, mas que depois se tornam fracos e cansados. Tiago aqui exorta os que desejam ser perfeitos e íntegros a que perseverem até o fim. A questão, amados e amadas, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus disse. 1 Pedro 1,7 fala, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que eu entendo, queridão e queridona, é que Tiago propõe aqui algo que eu chamaria de efeito cascata. Fé provada produz perseverança. Perseverança produz amadurecimento espiritual. Está comigo? Jenny Edwards vai dizer o seguinte, aquele livraço, Perfil de Três Reis. Na santa e divina escola de submissão e quebrantamento, por que são tão poucos os alunos? É porque todos os que se encontram nessa escola têm de sofrer muita dor. E as pessoas hoje, amados, não querem sofrer dor. Eu quero um remédio. Para quê? Para sair a dor. Mas tem doença, amados, que a dor é um bom sinal. E que você até precisa ter dor para poder identificar, Jorge, qual é a razão, o motivo. Se você ficar tomando muito remédio para dor, as coisas vão ficar mascaradas. E os sintomas vão ficar misturados. E aí você vai ter dificuldade de entender qual é a raiz do problema. Amados, Tiago diz aqui, olha, a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança vai ter o alvo de amadurecê-lo, de fazer com que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma. Foi a mesma direção que Jesus disse em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Para citar mais uma vez Calvino, ele disse o seguinte, olha, com certeza nós temos medo de doenças, de carência, de exílio, de prisão, do opróbrio, da morte, porque nós consideramos tudo isso como males. Mas preste atenção, se segura aí na cadeira aí. Mas quando entendemos que pela bondade de Deus, tudo isso se converte em socorros, auxílios para nossa salvação, murmurar seria ingratidão. E não se submeter voluntariamente é renunciar à paternidade divina. Quer que eu troque em miúdos aqui ou você entendeu? Claro, nós temos medo, amados. Alguém me perguntar, pastor, se eu tenho medo, eu tenho pavor de doença, carência, exílio, prisão, opróbrio, morte. Eu não sei o que seria da minha vida sem a minha família. O João, eu amo o João. Então eu fico assim, meu Deus, o que vai acontecer? Males, enfermidades. Mas, quando eu entendo que tudo que eu tiver de passar na vida, ei, Regina, vai ser pela bondade de Deus. Porque Deus é bom, né? Deus é bom ou não é, gente? Então, tudo isso vai se transformar em socorro e auxílio. E se eu murmurar, eu vou ser ingrato. E se eu não me humilhar e me submeter voluntariamente, eu vou afrontar, renunciar à paternidade divina.
E longe de mim fazer isso. Deus é pai, cara. Deus é pai. Segundo ponto da mensagem. Peça a Deus por sabedoria. Se algum de vós, versículos 5 a 11, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar e lhe será dada. Gente, pode pedir a Deus sabedoria, quer ver a vida sob a perspectiva de Deus. E Jesus é a sabedoria de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, Colossenses capítulo 2, enfim, Colossenses capítulo 3, enfim. E essa sabedoria de Deus, essa sabedoria que é Cristo encarnado, Cristo glorificado nas nossas vidas, essa sabedoria é um dom de Deus. Peça a Deus. Não peça para o seu pai, não peça para a sua mãe, não peça para a sua esposa, não peça para o seu pastor, coitado. Peça a Deus. E outra coisa, essa sabedoria não é para um grupo de privilegiados. Peça a Deus que a todos dá. Livremente. É todos, amados. Não existe grupo de privilegiados, de ungidões. Deus não tem ungidões nem ungidonas. Ou como diria o falecido, saudoso Mauro Israel Moreira, pastor da PIB de São Gonçalo, Deus não tem filhos prediletos. A todos dá. Ah, pastor, mas eu errei. Ele dá. Eu me divorciei. Deus dá. Eu matei, Deus dá. Eu roubei, Deus dá. Peça a Deus. Se você olhar para o relógio agora, vai dar o sentido horário, né? Ontem os jovens estavam tendo dificuldade de saber qual era o sentido horário, Jean. Sentido horário. Nesse momento, nesse minuto, tem alguém clamando por sabedoria. E sabe o que Deus está fazendo? Está dando. Está dando sabedoria. A todos dá. Todos. Aos maiores, aos menores, aos jovens, aos adultos, aos idosos, às crianças, os juniores, aos negros, aos brancos, às mulheres, aos homens, aos teólogos, aos leigos, aos instruídos, aos analfabetos, a todos. Peça a Deus. Agora, versículo 6. Presta atenção, Willo Hudson. Peça, porém, com fé, sem duvidar. E tem gente que pede, Deus, se for possível, se for da sua vontade, claro que é da vontade de Deus que você tenha sabedoria. Ora direito. Se for da sua vontade, peça a Deus. Agora não peça com dúvida, porque quem duvida é semelhante àquela música, como uma onda do mar. É semelhante a uma onda do mar, movida e agitada pelo vento. Eu tenho para mim que Tiago colou de Paulo, em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se eu só abrir um parênteses aqui, claro que Tiago não copiou de Paulo, porque Tiago escreveu essa carta bem antes de Efésios. E outra curiosidade para você que gosta, Tiago é a primeira carta escrita no Novo Testamento. Há quem diga que seja o primeiro escrito, antes mesmo do Evangelho de Marcos. E eu estou nesse grupo aí. Primeiro documento cristão é Tiago, essa carta. Você vai ter outros comentaristas, eu sei que o pessoal chato vai ficar lendo outros comentaristas, vai ter outros posicionamentos, mas esse é um deles que eu endosso. Tiago diz assim,
Pede, porque senão, mas pede com fé, para você não ser um cara oscilante, um cara vacilão. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, versículo 7. Versículo 8, pois vacila, é inconstante em todos os seus caminhos. Não, eu não quero ficar insistindo nisso, mas você conhece gente assim? Gente que é como onda do mar, gente que é desprovido de fé, gente que é inconstante, gente que hoje está crente, 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 amanhã... Meu Deus do céu, o cara está fumando, está bebendo, está se prostituindo. Tem gente, amados, que é tão perverso que quando ele não cai assim, meio que caindo bem. Ele cai sempre mal e muito mal. Muito mal. Ô, irmão Hélio, são os extremos. Ou o cara é muito crente, é legalista, é chato, de galocha, ou o cara é um devasso. Os extremos, amados. C.S. Lewis fala isso, né? São os extremos. Tanto aquele que não acredita no diabo, quanto aquele que endeusa o diabo. Não é? Então, tanto para aquele que é cético, quanto para o mágico, ou para o místico, o estrago é um só. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio. Aí Tiago fala também, amados, numa categoria mais de classe social. Porque Tiago vai usar essa carta para falar sobre um conflito que não acontece só nos nossos dias, que é o conflito de classes, pobres e ricos. Ele vai falar isso no capítulo 2, ele vai falar isso voltando no capítulo 5 também. E vai falar isso no capítulo 2, quanto à questão da acepção de pessoas, e no capítulo 5, quando ele vai falar sobre os ricos ou opressores, não é? Então, Tiago diz assim, olha, o irmão de condição humilde, a maioria de nós aqui, né? Deve gloriar-se na sua alta posição. Tiago é demais, né? É um livro espiritual mesmo, né? Tiago está dizendo, você que é pobre, você já não tem nada mesmo, Edson. Você já está na pindaíba mesmo, então você está melhor do que muita gente, porque Deus lhe colocou em alta posição. Porque uma vez que você é pobre e não depende de nada que o homem pode dar, você só espera aquilo que eu posso dar. Estão comigo? Então por isso que Tiago diz, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. E o rico? Na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai, sua beleza desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. O que? Tiago está dizendo o seguinte, já que você é rico, não vou perguntar quantos aqui são ricos, mas quem é rico precisa entender o seguinte, você precisa compreender que sua riqueza vai passar. Hoje você ostenta o seu carrão, você ostenta a sua casa na praia, você ostenta tudo, mas um dia isso vai passar. Um dia isso vai passar. Porque o sol se levanta em seu ardor, seca a relva. A flor cai, sua beleza desaparece, amados. Queremos interceder pelo seu tratamento, né? Mas a Fátima Bernardes, uma jornalista conhecida, admitiu essa semana estar com câncer no útero. Câncer também dá em pessoas ricas. Não sabia não? Tudo passa, amados. Você sabia que tem jogador de futebol aí, quem gosta de jogar de futebol, que joga um bolão e tudo. Esses dias eu sempre gosto de assistir esses programas jornalísticos e esportivos, e aí você descobre jogadores, amados, que ganharam muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, hein? E hoje estão na pindaíba. Teve uma cantora que faleceu recentemente, estava vivendo de favor, Jéssica. Favor. Era uma cantora formidável. Tudo passa. E diz que só a poupança no Bameridos que continuou numa boa, mas Bameridos fechou. Virou HSBC, acho que o Itaú comprou. O Bradesco comprou. Então nem a poupança do Bameridos continua numa boa. Nem. Não adianta, amados. O
presidente do Uruguai, faleceu esses dias atrás, meses depois de deixar o poder. O Tavares, em espanhol. Não adianta mais. Eu li esse texto, eu não vou entrar em detalhes também, mas sabe do que eu me lembrei? Tiago, irmão de Jesus, ele de início não era convertido, né? Ele se converteu provavelmente depois da morte de Jesus, né? Mas eu me lembrei do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Eu não vou contar a história porque você sabe e não viu a novela da Record, que não tem nada a ver. Porque pegar um trecho assim e transformar uma novela é coisa pagã até. Mas havia um homem rico, a Bíblia nem fala o nome dele. Se vestia de roupas finas, de púrpura e tal, vivia regalada esplendidamente. E havia um certo mendigo, ele tinha nome, Lázaro. Mas provavelmente Lázaro não era nem seu nome, porque Lázaro significa que Deus ajuda. Então Lázaro não é nome. Lázaro é como se fosse um clamor, um pedido de ajuda. Lázaro significa, que Deus me ajude. Né? E ele jazia cheio de chagas, né? Ele estava doente, feridas na pele, provavelmente por não tomar banho direito, por viver a sua vida de mendigância. E ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. O texto vai dizer de que os próprios cães vinham lamber as suas feridas. O quadro é feio mesmo. Só que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, maravilha, para o seio de Abraão. O rico também morre, só que ele é sepultado, ele vai para o Hades. Não vou entrar em questões aqui, seio de Abraão, Hades, isso dá pano para manga. A questão é a seguinte, um morreu, ficou numa boa, seio de Abraão. O outro morreu, foi sepultado, no lugar dos mortos. Né? No inferno, o rico ergueu os olhos e viu Abraão lá de longe e Lázaro no peito dele, no seio dele. Ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão disse, filho, se segure na cadeira, porque é forte essa, hein? Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado, e tu é atormentado. E tem mais, o rico. Está posto um grande abismo entre nós. Repita comigo, grande abismo. É até o nome do livro do C.S. Lewis, né? Grande abismo, ou grande divórcio, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu disse que não ia contar tudo, agora eu estou contando. O rico diz assim, então rogo-te, ó pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Esse rico é abusado, né? Ainda fica dando ordem para Abraão. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Abraão disse assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, isto é, eles têm a Bíblia. Estão comigo? E tem os pastores lá para pregar. Não, pai Abraão, o rico é abusado mesmo. Ele diz assim, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão disse, e agora eu fecho. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Coisa séria. O rico que vive a vida como se pagasse geral para Deus, ao final vai ser atormentado eternamente. E o pobre, que nunca esperou nada mesmo pelos homens, por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Deixa eu só esclarecer. Aqui eu não estou fazendo um elogio à pobreza financeira, tá ok? O pobre não foi para o céu só porque era pobre, mas é porque ele era Lázaro, que significa que Deus me ajude. Tá? E o rico não foi para o inferno somente porque era rico, mas é porque ele era abusado e insolente. E John Stott vai dizer: a culpa do rico estava ligada ao fato de ele ter ignorado o mendigo à sua porta e não ter feito absolutamente nada para aliviar a sua pobreza. Os cães que lambiam as feridas de Lázaro eram mais compassivos do que o rico. Esse é o ponto. E por fim, amados, para terminar, o terceiro ponto da mensagem primeira de Tiago é suporte com paciência. Tá? Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá como a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Tiago aqui cita, amados, o Sermão do Monte. 20 ocorrências na carta de Tiago diz respeito ao Sermão do Monte. Ele começa como bem-aventurado, que tem a ver com Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus dizendo, e outras 8 bem-aventuranças. Tiago aqui, amados, ele fala bem-aventurado, feliz é aquele que suporta a provação com perseverança. Não é o homem que sofre que é abençoado, mas é aquele que persevera que é abençoado. Eu já disse isso, mas eu vou repetir, para você não sair daqui dizendo o seguinte: poxa, então eu vou ter que sofrer mais, porque quanto mais eu sofro, mais eu sou abençoado. Não, 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 não. É quanto mais você sofre e persevera. Você diz assim: pode me tirar tudo, mas não me tire o meu Jesus. Eu não largo o meu Jesus por nada. Por quê? Porque você vai receber a coroa da vida. Antes de dizer amém, aleluia, coroa da vida você só vai receber quando você morrer. Apocalipse fala 2:10. Ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida é a morte. É a coroa que é a vida. Porque, amados, a vida, olhe para mim, que nós vamos ter, é a vida que supera a própria vida. Lá nós vamos encontrar os nossos pais que já foram antes de nós. E não fica preocupado, porque lá ninguém vai casar nem dar em casamento. Então os viúvos, as viúvas não vão ter problema também. Ninguém. Nós não vamos ter vínculos carnais. Nós vamos ser uma grande família. Nós vamos ter Jesus. Nós vamos vê-lo ressurreto. Você pode dizer amém? Nós vamos estar no seio de Abraão. Aleluia. Tiago fala de coroa da vida. Agora, para terminar, ele fala de tentação. Quando tentado o quê? Tentado a perder de vista a coroa da vida, porque está lutando demais para conquistar a coroa da terra. Você que tem olhos somente para a terra, você que tem olhos apenas para este mundo, você que está com a revista Time, não abre mão, este 2020 é o pior ano de todos, você que só pensa em dinheiro, você que só pensa na saúde aqui da terra, não estou dizendo para você ignorar a saúde, mas você precisa entender que para além da saúde, você precisa cuidar da saúde, fazer tudo, ter dinheiro, ter dignidade, mas para além disso tudo, repito, para além disso tudo, existe uma coroa da vida. Agora, você é tentado quando você é atraído e seduzido por seu próprio desejo, porque você quer se dar bem, não quer bonitão, você quer roupa chique, você quer um penteado chique, você quer ficar novo com essa cara de 60 anos, você quer se dar bem na vida, você quer tirar vantagem em tudo, levar vantagem em tudo, como diria Gerson naquela propaganda de cigarro, que ele ficou notabilizado, né? Ficou até como Lady Gerson.
Esses dias até ele reclamou, poxa, eu nunca disse isso por convicção, era a empresa que me deu, mas ficou famoso. A gente tem que levar vantagem em tudo. Tiago usa uma expressão no original muito forte aqui. Cada um é tentado quando atraído e seduzido. Atraído, ele usa uma palavrinha no grego, que é a palavrinha isca. Quem gosta de pescar aqui? É isca mesmo, é você colocar aquela minhoquinha, aquele pãozinho, não sei, não gosto de pescar, não entendo disso, mas você pega a isca, coloca ali, aí vem um peixinho bonito, pegou e foi. Isso é isca. E a palavra seduzido aqui no original grego é roupas de prostituta. É aquela mulher que é chamada mulher da vida, ou na televisão é chamada de artista, que usa roupa para seduzir o homem. A ideia aqui é isso, a tentação é como uma isca e uma sedução sexual. O desejo tendo concebido dá à luz o pecado. Você fica grávido do pecado, e o pecado após se consumar, nasce o nenenzinho do pecado. E o nenenzinho do pecado, uma víbora de fraldas, é a morte. Olhando para você e dizendo, eu te quero para mim. Por isso que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6,13. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A lógica da concupiscência é essa, amados. A serviço da natureza perversa do homem. É o mundo, a carne e o diabo. E Vod Balsham, um pastorzão lá do Texas, um brutamontes da palavra de Deus, ele diz o seguinte, o mundo, a carne e o diabo, você deve temer os três da mesma forma. Não adianta você dizer, eu venço o mundo, mas você ser seduzido pela carne e dominado pelo diabo. Não adianta você dizer, eu controlo a mim mesmo, se você é dominado pelo mundo e dominado pelo diabo. E não adianta você também colocar o diabo como culpado de tudo e repreender o diabo e amarra o diabo e o diabo está debaixo do seu pé. Mas se é o mundo, o sistema do mundo e a sua própria carne, amados, tem que ser o mundo, a carne e o diabo. Assim como tem a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, existe a trindade do mal, o mundo, a carne e o diabo. Cuidado. Cuidado. Para terminar, João, conselhos de Tiago para nós. A gente ir embora assim, não quero que você vá embora em paz. Quero que você vá embora pensando nisso tudo. As provações são severas. Em um mundo que valoriza e diviniza personalidades, ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo deveria ser a nossa busca suprema, amados. Tiago começa cá dizendo, eu sou servo. E Jonas Madureira diz que, olha, que no plano de carreira divino, ser servo é a mais alta posição. E você tem que fazer muito para ser servo, hein? Tem que se esforçar muito para ser servo, hein? Para na eternidade, você segura aí porque eu guardo esse texto, Mateus 25, 14 a 30. Você ouvir a expressão, muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Porque se você não for servo do Senhor, você vai ouvir a seguinte expressão, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Servo de Deus e de Jesus Cristo. Olhe para mim, não é servo da igreja, não é servo do pastor, não é servo da denominação, é servo de Deus e de Jesus Cristo. Tem gente da igreja que olha para mim quando eu peço alguma coisa, ou quando é despertado, para fazer alguma coisa assim, pastor, eu vou fazer para ajudar o senhor. Me ajudar? Para ajudar a igreja não precisa de você, meu querido. Se você não trabalhar, então eu vou levantar outro. Não fala isso não. Né? A pessoa, coitada, já quer servir, mas é servo de Deus e de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente for fazer na vida, amados, nós temos que fazer como se a gente estivesse fazendo para quem? Para Deus. Colossenses capítulo 3, você faz para Deus, você não faz para mim não, nem para ninguém. Segundo, João, as provações são necessárias e associadas às muitas provações, nós temos uma graça multicolorida. Aí que eu gosto do que Pedro fala, né?
1 Pedro 1,6 fala assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Mas 1 Pedro 4,10 ele fala: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olhe para mim, várias provações, várias manifestações da graça multicolorida de Deus. Você pode dizer amém? Terceiro, João, sabedoria bíblica não é o acúmulo de princípios teóricos que fazem sentido, mas sim de princípios de vida observados de acordo com a perspectiva de Deus. Não vou explicar muito esse ponto, você tem que fazer como Salomão, em 2 Crônicas 1, 7 a 10. Deus falou o seguinte: pede o que você quiser. Ele falou: eu peço por sabedoria. Sabedoria. Outro ponto, João. O homem moderno, como em outras épocas da nossa história, não precisa de bons conselhos, mas sim de boas notícias. Isso é o Evangelho. A gente não precisa de bons conselhos, amados. Princípios da sabedoria. Você pode ler sabedoria chinesa, você pode ler sabedoria grega, você pode ler sabedoria o que seja. Você precisa da sabedoria de Deus. Elizabeth Elliot, amados, que autora formidável, já nos deixou. Eu estou lendo o livraço dela chamado O Sofrimento Nunca é em Vão. Esse livro tem me tirado o sono, amados. Esse livro eu tenho visitado. Elizabeth Elliot é ela mesma, a viúva de Jim Elliot, em 1956, morreu junto com mais 4 colegas lá no Equador, ao manter contato com tribos indígenas. Elizabeth Elliot casou a 2ª vez, o marido dela morreu de câncer. Depois de alguns anos de casamento. Casou a 3ª vez, mas ela morreu recentemente, amados, com uma doença degenerativa no cérebro. Ela morreu, amados, sem ter consciência, assim, aparentemente, do mundo que a cercava. A ponto das pessoas que rodeavam Elizabeth Elliot diziam o seguinte: como que uma mulher de Deus dessa vai morrer de uma forma tão envergonhada, tão vergonhosa? Ela disse num dos seus livros: eu não sou um tipo diferente de cristã porque eu sou mulher. Eu sou um tipo diferente de mulher porque eu sou cristã. Ela diz também no seu outro livro, O Sofrimento Nunca é em Vão: vi que através do sofrimento mais profundo que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele, podemos chegar à certeza inabalável de que ele está no comando. Ele tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Por isso devemos entender, e aí é o mote do livro dela, né? O sofrimento nunca é em vão. E a definição de sofrimento para Elizabeth Elliot é ter o que você não deseja e desejar aquilo que você não tem. Mas Deus tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E por fim, João Marcos, essa é forte, hein? Essa é forte. Não há inocentes. Atenção, papais e mamães. Nem mesmo nossas crianças. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Até esse bonitinho que está sorrindo para você, ele é um pecador. O seu humanismo não resiste a uma boa olhada diante do espelho. Eugene Peterson traduziu assim, versos 13 a 15, na paráfrase A Mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos,
Logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. João, um clique aí, por favor. Quero terminar. Para enfrentarmos nossas provações com alegria, precisamos olhar para o nosso coração e o mundo com a perspectiva de Deus. Eu quero terminar com uma história deliciosa compartilhada por Brennan Manning no seu livro O Impostor que Vive em Mim. Ele disse: certa vez, um homem idoso estava morrendo por conta de câncer. A filha desse homem pediu ao sacerdote da região para visitá-los e orar com o pai. Esse sacerdote chega e encontra o homem deitado na cama, com a cabeça apoiada em 2 travesseiros e uma cadeira vazia ao lado da cama. Ele supôs que o velhinho tivesse sido informado da visita, por isso a cadeira vazia do lado da cama. Acho que você está me esperando, disse o sacerdote. O idoso perguntou: não. Quem é você? Eu sou um novo membro aqui da sua paróquia e quando eu vi a cadeira vazia, eu achei que você estava me esperando para aparecer. O idoso respondeu: ah, sim, a cadeira? Você se importa de fechar a porta? O sacerdote fechou a porta. Eu nunca contei isso a ninguém, nem mesmo a minha filha. Mas por toda a minha vida, eu nunca aprendi a orar. Aos domingos, na igreja, eu costumava ouvir o sacerdote falar sobre oração, mas tudo aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por fim, absolutamente frustrado, um dia eu disse a ele: eu não entendo nada do que você diz sobre oração. E ele abriu então a gaveta da mesa e me deu um livro de Hans Urs von Balthasar, um teólogo suíço. É o melhor livro sobre oração contemplativa do século XX. Eu levei o livro para casa e tentei ler, mas nas 3 primeiras páginas eu tive que procurar 12 palavras no dicionário. Então eu devolvi o livro ao sacerdote e falei: obrigado. Ele disse: de nada. Eu abandonei todos os esforços para aprender a orar. Até que um dia, há mais ou menos 4 anos, meu melhor amigo me disse: Joe, orar é uma simples questão de ter uma conversa com Jesus. Minha sugestão é a seguinte: sente-se numa cadeira, coloque uma cadeira vazia na sua frente e, pela fé, veja Jesus nessa cadeira. Não há nada fantasmagórico nisso, porque ele mesmo prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias. Portanto, fale com ele, ouça da mesma forma que está me ouvindo agora. E aí esse idoso disse: eu experimentei e gostei tanto que eu faço isso 2 horas por dia. Só que eu sou muito cuidadoso. Se a minha filha me ver conversando com uma cadeira vazia, ela vai ter um ataque de nervo, vai me mandar para um hospício. Aquele sacerdote ficou profundamente comovido com essa história e disse: continua assim, meu querido. Incentivou ele. Em seguida orou com ele, ungiu, voltou para a residência paroquial. 2 noites depois, a filha liga para o sacerdote dizendo o seguinte: papai morreu. O sacerdote falou: como ele faleceu? Pareceu a você que ele morreu em paz? E aquela jovem disse: sim. Quando eu saí de casa, por volta das 2 da tarde, ele pediu que me aproximasse da cama. Contou uma das suas velhas piadas, me deu um beijo no rosto. Quando eu voltei, 1 hora depois, eu encontrei ele morto. Mas aconteceu uma coisa estranha. Aparentemente, um pouco antes do papai morrer, ele se inclinou e repousou a cabeça sobre a cadeira ao lado da cama.
só pode, amados, encarar a profissão ou a provação com alegria. Só pode pedir a Deus por sabedoria, mesmo num contexto de tanta dor. Só é possível suportar com paciência tudo aquilo que acontece na nossa vida. Quando a gente entende que Deus, o Pai, está à distância de uma oração apenas. Ele estará sempre comigo, Ele estará sempre com você. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Ora ao Senhor. Coloca diante do Senhor aquilo que perturba o seu coração. E creia, Deus está com você. Deus, obrigado pelo início dessa série da carta de Tiago. São tantos ensinamentos, tantas verdades eternas. Mas que isso cale profundo no nosso coração, não só como teoria, mas que isso nos leve a nos comprometermos com o Senhor e com a sua palavra. Que venhamos a ver a vida pela perspectiva de Deus, para que tenhamos paciência para lidarmos com as provações que estamos enfrentando neste tempo. Ajuda-nos, Papai, para que na vida, e se necessário for na morte, tenhamos este único consolo. O Senhor é por nós. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Dirija os seus passos. E vamos estar juntos. Sempre com Jesus. Amém.